Jorginho, só antes do doutor Leonardo sair, depois não. Eu só gostaria de enfatizar que eu acho que o argumento deve ser mudado, né? Dizer-se que se o dinheiro está sendo bem gasto ou que pode ser melhor gasto, eu acho que é desconsiderar o trabalho que as entidades filantrópicas, comunitárias fazem no Brasil, né? Porque elas já fazem milagres, né? Já fazem milagres com aquilo que recebem. Eu diria o seguinte, na área da assistência, idoso, criança, menino de rua, dependente químico, doenças raras, se não fossem as entidades filantrópicas, eu diria, inexistiria atendimento no Brasil. Inexistiria. Não teria. Se nós olharmos na área da saúde, as santas casas e demais hospitais filantrópicos de denominações religiosas diferentes, né, elas estão endividadas totalmente por causa do poder público, que não repassa o recurso. Então, elas estão sustentando, de uma determinada maneira, a saúde no Brasil, né? Então, quer dizer, vamos olhar para ver se pode ser melhor gasto. Eu acho que o governo federal é que tem que gastar melhor e olhar as entidades na área da saúde. E se olhar na área da educação, como foi levantado também, né, a característica na área da educação a mesma coisa, né? Se você olhar as entidades comunitárias, confessionais, agora isso quer dizer que nós não vamos discutir? Não, nós temos que discutir o tempo todo. Mas eu acho que essa expressão de vamos olhar melhor se o dinheiro é uma depreciação indevida do trabalho que a sociedade faz. O poder público deveria dar graças a Deus por existir o terceiro setor, como países desenvolvidos fazem também. Dizer, uma das maiores riquezas nossas é o terceiro setor. Vamos cuidar bem do terceiro setor, porque se não existisse o terceiro setor, não existiriam serviços, muitos dos serviços para a comunidade mais vulnerável, mais marginalizada. Então, o argumento tem que mudar. Eu acho que o argumento é negativo, o argumento é depreciativo, o argumento não deve ser por aí. Vamos discutir, tudo tem que ser discutido na vida o tempo todo para se aprimorar, obviamente, mas eu diria o seguinte, olha, se são 12 bilhões de reais, se não fossem as entidades filantrópicas nessas áreas todas, eu acho que estariam assim uns 100 bilhões de reais mais ou menos. Eu cito a Pastoral da Criança, por exemplo. Pastoral da Criança eram 50 centavos por mês para acompanhamento de uma criança. 50 centavos por mês. Vá ao poder público fazer isso, né? Quantos reais, né, para o acompanhamento de um idoso na Pastoral da Pessoa Idosa, na Pastoral da Criança e assim por diante. Então, vai chegar o dia ainda em que o poder público vai dizer que bom que existem as entidades filantrópicas, quero ajudar, quero estar no teu lado, regulamentar, lógico, tem que sempre melhorar, né? E não tenho dúvida disso. Eu fui presidente já nacional das APAES, por exemplo. Pô, são 2.200 municípios que têm APAES, quer dizer, todos voluntários trabalhando e dezenas de milhares. Na Pastoral da Criança são 200 mil voluntários no Brasil. Então, a gente reconhecer essa riqueza, valorizar essa riqueza e parar assim de pensar, né? A gente tem que dar alguns bilhões para os hospitais para dizer, olha, você está gastando 100 com procedimento, eu estou passando 10, 20, né? E cadê o resto, né? Então, o poder público tem que dizer, olha, a culpa é minha, não das entidades filantrópicas. Não, obrigado. Quer falar? Pode falar. Um minuto, tá bom. Um minuto só para... Eu agradeço muitíssimo as críticas feitas pelo senador. Só para... Pode falar, Leonardo. Eu tenho Esse só para acrescentar também, antes do doutor Leonardo também,
Não, e eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Tasso, o senador Tasso, pela pessoa, por escutar, dialogar e conversar. Então, eu até digo assim, é um assunto que deve ser discutido, na minha opinião, né? Sempre, né? Eu acho que todo assunto tem que, na vida, ir sendo aprimorado. Contudo, o meu receio é que isso seja feito na PEC, né? Eu acho que seria um bom debate para termos, assim, a lei ordinária, a lei complementar ou coisa semelhante. Mas na PEC eu acho que nós vamos entrar naquilo que o pessoal de Santa Catarina colocou no debate sobre imunidade ou isenção. E a imunidade já é um assunto tratado, inclusive, no STF também, né? E, então, é só nesse sentido, acho que nós temos... É que eu mencionei saúde e assistência, que eu entendi na fala do doutor Leonardo, que havia uma renúncia fiscal de 12 bilhões de reais na área área das filantrópicas em geral. Posso estar enganado. Como? Hã? Contribuição previdenciária. Sim, de renúncia pela isenção na área previdenciária nas 3 áreas. Eu digo, olha, nem sempre isso é despesa, né? Isso, quer dizer, foi nesse sentido que foi mencionado. Agora, a gente tem que discutir, porque a característica realmente né? Não pode haver divisão de lucro, uma delas, né? Tem que haver o resultado financeiro positivo, eventualmente, tem que ser totalmente investido na instituição. Tem que haver a gratuidade, porque se não houver a gratuidade já prevista na legislação, não estaria cumprindo os preceitos legais. E, por último, se um dia a entidade deixar de existir, todo o patrimônio tem que ir para uma entidade congênere ou do poder público, né? Isso tem que estar no estatuto, né? Então, mas, quer dizer, eu acho que é um debate que tem que ser feito, me parece, né, senador Tasso, só assim nesse sentido de não estar na PEC, de estar num debate que, recentemente, por exemplo, houve toda uma lei nova das organizações sociais e que a lei traz muitas dificuldades. A gente teria que até repensar muitos aspectos da legislação para ser adequada e boa em relação à situação atual. Obrigado. Muito bem.